Olá, pessoal! Uma grande novidade antes do episódio de hoje. Agora, o Reumatize conta com um super parceiro, o Doc2Doc. E para começar essa parceria com tudo, nessa semana em que acontece o EULAR, que é o Congresso Europeu de Reumatologia, faremos uma super cobertura com lives especiais durante todo o evento, para deixar você por dentro de todas as novidades que estão acontecendo por lá. Além disso, agora, nossos podcasts e edições da newsletter terão conteúdo extra também na plataforma do Doc2Doc. Mas, para ter acesso a tudo isso, você precisa estar inscrito no The Reumatimes, que é a nossa newsletter quinzenal, e também no Doc2Doc. E para se inscrever é muito fácil. Você clica no link da bio do nosso Instagram, vai em newsletter e Doc2Doc. Você se inscreve no The Reumatimes e após se inscrever, surgirá um novo link para a inscrição também no Doc2Doc. E agora que você está inscrito e 100% preparado, bora para o episódio de hoje. E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize. Um podcast que é voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia. Meu nome é Rívica. Meu nome é Ricardo Amaro, sou médico reumatologista e hoje a gente está com um convidado super especial. Tenho certeza que vai ser excelente. Eu sou o Murilo Dório, então eu trabalho de perto com osteoartrite, sou assistente do ambulatório lá do Hospital das Clínicas da USP e faço parte da comissão de osteoartrite da SBR também. Além de trabalhar, outros hospitais privados, como o Sírio-Libanês e na empresa Imuno Brasil. Hoje o podcast, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre osteoartrite, sobre diagnóstico, possíveis pitfalls e até diagnósticos diferenciais e a gente entender um pouco mais sobre a evolução da doença e o que possivelmente atrapalha aí a gente ter bons resultados nos tratamentos. E aí a gente vai começar o episódio exatamente falando um pouquinho sobre a importância dessa doença. Por que é importante a gente falar, nesse cenário de envelhecimento da população? É uma doença que cada vez mais vai ficando prevalente e o Murilo vai falar um pouquinho pra gente sobre isso, né, Murilo? Exato, a osteoartrite é a doença mais frequente da reumatologia. Tem uma estimativa de que 600 milhões de pessoas no mundo convivem com a doença. E essa expectativa ainda mostra que daqui em 2050 essa população de 600 milhões pode dobrar por causa do envelhecimento da população e da obesidade, que são fatores de risco diretamente ligados à doença. Então, é de extrema importância essa conversa. E é uma doença tão frequente que limita muito os pacientes no dia a dia, causando dor e muito prejuízo funcional. Eles deixam de fazer as atividades que eles antes gostavam, ou para o trabalho, ou para lazer, por causa da dor, e do impacto da doença. E aí, Riv, que a gente tem osteoartrite acometendo os mais diversos sítios. A gente vai dar aqui no episódio um foco inicialmente no joelho, que é uma articulação extremamente importante do dia a dia do reumatologista. E você tem dificuldade, Riv, de fazer diagnóstico de osteoartrite? Eu acho que talvez esse nem seja, A gente vai abordar outras coisas, mas parece que não é uma barreira, não é? Assim, acho que o importante também a gente trazer, que a osteoartrite é uma doença extremamente prevalente, e que ela, na verdade, é um final comum de várias etiologias, desde etiologias inflamatórias, metabólicas, mecânicas, e também de causa idiopática, que a gente chama de osteoartrite primária. De uma forma geral, a gente não tem tanta dificuldade no dia a dia em fazer um diagnóstico, mas existem alguns casos que são mais desafiadores, que a gente recomenda, orienta o tratamento, mesmo assim o paciente volta se queixando de dor e nunca melhora. E é essas angústias que a gente quer trazer um pouquinho para cá. Quando que a gente tem que pensar que deve ter alguma coisa por trás, quando que a gente precisa buscar outros diagnósticos diferenciais e o que a gente deve fazer para sair dessa situação crítica. Muito bem, Muri, conta pra gente um pouquinho da sua experiência nesses casos aí de osteoartrite, O que você acha importante, só para pincelar rápido do diagnóstico, e depois a gente já entra no que a Rívica trouxe, Essa dificuldade, às vezes, de entender que aquilo é só da osteoartrite ou não. Às vezes o paciente tem um quadro que a gente minimiza e talvez tenha alguma coisa por trás. O que você acha interessante? Perfeito. A osteoartrite de joelho, então, é a mais comum, seguida da osteoartrite de mãos e depois de quadril. E o diagnóstico, realmente, ele é considerado mais simples. É um diagnóstico clínico. A gente não depende de exame de laboratório ou de exame de imagem. A gente pensa que o paciente pode ter uma osteoartrite de joelhos na pessoa que tem mais de 45, 50 anos, com uma dor mecânica, que é aquela dor que piora
com movimento e melhora quando ele fica em repouso. Depois dos 60 anos, sem ter uma outra causa óbvia que desencadeou e a gente não está pensando em diagnóstico diferencial. Então, é muito comum os pacientes falarem, por exemplo, que eles têm dor para levantar e sentar da cadeira, subir e descer a escada, são os sintomas mais comuns. Em geral, é uma dor mais difusa na articulação, dói na região anterior, mas dói dos lados, dói atrás também, e ela começa insidiosa ao longo do tempo e vai se tornando mais frequente. No começo, o paciente tem dor só do movimento, então quando ele faz esse movimento de, como eu citei, levantar e sentar da cadeira, subir e descer a escada, mas depois, com o tempo, a dor pode ficar mais frequente para, por exemplo, como quando o paciente só fica em pé, ou eventualmente até dor em repouso em estágios mais avançados da doença. Então, o diagnóstico é simples, é clínico. Na prática, a gente acaba pedindo uma radiografia simples de joelho, ou até para estratificar, ver o grau de acometimento e já fazer algum diagnóstico diferencial inicial, e até para depois a gente ter um comparador prévio, mas ele não é essencial para o diagnóstico, até porque a gente está falando de uma doença extremamente prevalente, como a gente comentou, e não dá para a gente associar um exame de imagem ao diagnóstico quando a gente fala a nível populacional. E aí, outros métodos, né, de imagem que poderiam somar o diagnóstico são reservados para cenários específicos em que a gente tem dúvida se tem algum diferencial associado. Na sua prática, é comum que você acabe evoluindo para o pedido da ressonância? Na minha prática, eu solicito super pouco a ressonância, a não ser quando eu tenho alguma questão burocrática, que eu vou pedir um procedimento e eu preciso justificar para o convênio, ou realmente quando eu estou pensando num diagnóstico diferencial. Mas o que eu percebo no dia a dia é que muitos pacientes até já chegam com a ressonância para mim, solicitados por diversos colegas, talvez por querer fazer algo a mais, tentar achar algum diagnóstico diferencial. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que raramente a ressonância muda a conduta, o desfecho, o nosso desfecho quando a gente está com o paciente para indicar um tratamento de fato. Tá. E no dia a dia, em que situações que a gente precisa parar, pensar, não, esse caso se trata de um A secundária, preciso investigar melhor. Quais são os sinais que você poderia colocar de alerta para que a gente investigue melhor? Perfeito, uma ótima pergunta. Aquilo que eu falei do diagnóstico é uma dor mecânica do movimento num paciente com mais de 45, 50 anos, servirá para o diagnóstico em uma articulação típica. Quais são as articulações típicas de OA? Joelho, quadril, interfalângicas na mão, a primeira carpo-metacárpica da risartrose, a primeira metatarso-falângica, que dá no hálux, e a coluna lombar, porque sustenta a carga, e a cervical, porque é muito móvel. Então, diante de uma dor mecânica nesses locais típicos de osteoartrite, a gente fica mais tranquilo em dizer que o diagnóstico é uma osteoartrite idiopática. Agora, a primeira dica para a gente pensar numa causa secundária é um paciente que está fazendo dor mecânica ou alteração radiográfica de OA em uma articulação que não é típica. Então, atenção máxima quando o paciente tem OA de metacarpofalângicas, de punhos, de tornozelos, do ombro da articulação glenomeral, tá? Porque não são articulações típicas. Então, a gente achando ou pensando na osteoartrite nessas articulações, a gente precisa investigar se tem alguma causa por trás causando aquela osteoartrite. Eu vou dar alguns exemplos. Nas metacarpofalângicas, uma doença bastante frequente que faz uma OA secundária é a doença por deposição de pirofosfato ou a hemocromatose, por exemplo. No ombro, lesões traumáticas ou lesões ligamentares, lesões de tendões crônicas não corrigidas, que levam à perda da funcionalidade do ombro e o seu desgaste com maior facilidade. Tornozelo, por exemplo, é uma articulação que sofre muito trauma ligamentar e isso pode predispor, tá? Então, a dica é essa: numa articulação não típica, a gente tem que investigar causas secundárias e aí a gente pode ampliar aí quando a gente começa a falar
de causas secundárias de osteoartrite. Então, olha que legal, né, Riv? Que a localização diz muito, então a gente precisa ficar muito atento. Outra coisa que eu queria saber, Morini, em relação à dor. É esperado, por exemplo, que, uma dor muito persistente, já desde o início, fala a favor de um diagnóstico diferencial, que não respeite aquele período que melhora, depois volta, né, a ficar um pouco melhor a articulação. Então, um paciente que já inicia o quadro com uma dor persistente, muito sinal inflamatório, precisa chamar atenção, ou isso está dentro da evolução típica de uma OA de joelho mesmo? Estágios iniciais da doença, é até engraçado a gente comentar que eu vim para cá ouvindo um podcast de OA do Joint Action, eu até indico para os colegas, que é coordenado pelo professor David Hunter da Austrália, e tem muitos temas muito interessantes. Eles estavam numa discussão de osteoartrite precoce e quais são os sintomas de uma osteoartrite precoce. A gente conhece pouco ainda, os pesquisadores estão tentando definir até o que tentando classificar o que é uma osteoartrite precoce e que sintomas a gente vai incluir nele ou não. Mas parece que, como regra geral, os sintomas precoces são de início muito insidioso, uma dor mecânica leve e que com o tempo, com o dano progressivo da articulação, esses sintomas vão ficar mais frequentes e com características inflamatórias associadas, tá? Então, se o paciente de início, como você falou, Ricardo, apresenta uma dor persistente ou uma sinovite com derrame, um aspecto inflamatório persistente, a gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais, tá bom? Então, por exemplo, o que causa um processo inflamatório que a gente tem que pensar? Em quadros mais agudos, doença por cristal é o mais frequente associado na osteoartrite de joelho, tá? E aí, em quadros mais persistentes, a gente começa a pensar em infecção, alguma sinovite vilonodular, lesão traumática que causou uma inflamação na articulação, ou até infecção, né? Tem algumas infecções mais indolentes que quando em uma articulação a gente começa a pensar, né? Se tem uma sinovite ali persistente, tá? Eu só lembrei da infecção porque eu tenho uma paciente que tinha até uma OA, fez um flare, entre aspas, contínuo, ficou com uma artrite crônica do joelho em cima de uma OA de base, e depois era uma infecção fúngica, por exemplo. É uma exceção, mas é só para a gente acender o alerta de que uma inflamação persistente pode indicar uma artrite crônica de outra causa. E aí a gente vai precisar fazer a propedêutica de uma monoartrite aguda, né? Sim. E fazer toda a pesquisa. Fazer a punção para análise do líquido, cultura, igual o Murilo comentou, e é interessante a gente lembrar. E uma coisa que a gente comentou também, Murilo, de trauma. É frequente, por exemplo, você ver um trauma, uma senhora em casa vai, torce o joelho, uma lesão meniscal, vai dar uma dor ali mais persistente, 2, 3, 4 semanas, que é uma das coisas que muitas vezes motiva a consulta. Às vezes ela até já tinha dor, né, que melhorava com esse início insidioso, aí ela vai fazer uma tarefa em casa, ela torce o joelho, e aquele joelho cria um edema, e aí ela procura o reumato, né, e a gente tem uma exacerbação, teoricamente, da OA por uma causa ligamentar ou meniscal, que é uma das coisas também que a gente vê nesse aspecto. Você recebe esses casos? É frequente? Recebo. Esse é um tema bem legal, assim. 5% das osteoartrites no mundo são ditas como pós-traumáticas. Pós-traumática significa que ela foi decorrente ou acelerada, de certa forma, por lesão ligamentar, como do ligamento cruzado anterior, que é o mais comum, associado ou não com uma lesão meniscal, principalmente menisco medial. Então, ligamento cruzado anterior e menisco medial é a causa, é uma lesão traumática frequente do joelho, e tem estatística mostrando que 30% a 40% desses pacientes evoluem com uma OA de rápida progressão, em 10 anos, por exemplo, tá? Então, é um tópico bem importante. Existem até estratégias de prevenção de osteoartrite em atletas de alto rendimento, como jogadores de futebol, para prevenir lesões traumáticas do joelho, para a gente tentar diminuir essa incidência de novos casos de artrite pós-traumáticas. Agora, quando a gente está diante de uma paciente que tem uma OA mais inicial, sem tanta alteração radiográfica, e ela apresenta uma dor aguda, principalmente se tiver algum mecanismo de trauma relacionado, como uma torção do joelho num exercício ou num movimento que seja numa subida ou alguma coisa assim, e o paciente tem uma dor aguda, que em geral cursa com inchaço do joelho, edema, a gente pode pensar que tem alguma lesão meniscal ou ligamentar associada. Mas essa avaliação é bem complexa, tá bom? Porque diante de um paciente com uma OA, mesmo que inicial, a tendência geral é a gente não valorizar lesões ligamentares e meniscais.
a não ser que seja um quadro inicial, o paciente está com uma dor aguda, com edema, com diminuição de funcionalidade. Aí a gente tem que fazer uma avaliação com um ortopedista, de preferência especializado em joelho, para ele fazer uma classificação dessa lesão meniscal e ligamentar, porque em alguns cenários uma cirurgia pode beneficiar o paciente e diminuir até esse risco de progressão para a osteoartrite. Passando para aquele cenário do paciente que tem uma OA super avançada, radiográfica, com redução de espaço, osteófitos, e a gente já encontra uma lesão meniscal crônica sem, né, um desencadeamento agudo dos sintomas, a regra geral é não valorizar. Teve um estudo super clássico do New England que mostrou que pacientes com lesões meniscais no quadro de uma OA avançada, essas lesões não têm correlação com dor ou com resposta ao tratamento, por exemplo, tá bom? Acho que é uma coisa que os pacientes sempre perguntam, né? Se aquela lesão é que está causando a dor. E a gente muitas vezes não vai ver a associação daquela alteração radiográfica com a dor do paciente, deixar isso bem claro. Mas aproveitando que a gente falou de trauma, uma outra coisa que eu já peguei na prática e que a gente acaba não vendo tanto que está com o ortopedista, fratura subcondral ou perimenicite, que também está aí nessas lesões traumáticas. Algum alerta para a gente desconfiar, alguma coisa da sua prática que faça a gente pensar, eu preciso mandar esse paciente para o ortopedista? Isso. A regra é uma dor muito intensa, persistente, principalmente se tiver derrame articular. A OA pode ter derrame, pode ter um caráter inflamatório, mas não é comum fazer um derrame grande, o joelho quente, uma inflamação maior. E também não é comum, num paciente que tem uma trajetória de uma dor leve a moderada, ele fazer uma dor persistente intensa. Pode até ocorrer um flare, que depois a gente pode conversar mais o que é um flare, mas em geral é autolimitado e a gente pode fazer umas estratégias para manejar. Então o alerta é, principalmente se o paciente tem uma dor intensa, persistente, associada com derrame, tá? E é comum, por exemplo, igual na perimenicite ou numa lesão óssea, como da osteocondrite, o paciente tem uma dor mais pontual, bem localizada, em que a gente aperta, palpa ali o local da dor, ou do menisco, ou da osteocondrite, e o paciente tem aquela dor muito intensa naquele local bem específico. Chama atenção porque, em geral, a dor da OA, ela costuma ser mais difusa na articulação. E é interessante, Murilo, falar do exame físico, porque eu lembro muito bem dessa paciente minha com essa fratura subcontral, que ela tinha uma dor muito importante a hora que a gente examinava e palpava. Então, para quem está em casa atento, é como se fosse uma bursite, que a gente está acostumado a ver, super, ultra, mega dolorosa. E é muito pontual, como o Murilo falou mesmo. Acho que fica essa dica. E o outro reforço é que a gente precisa examinar os pacientes. O paciente tem uma OA, a gente vê, coloca a mão, vê se o joelho está quente ou não, se tem derrame, palpa a interlinha articular medial, lateral, faz manobra de menisco, de ligamento, vê a mobilidade da patela, palpa os tendões do quadríceps patelar, para a gente ver se realmente a dor que o paciente está sentindo é da OA ou se está associado a um diagnóstico diferencial, como a gente está comentando aqui. E puxando ainda o que você comentou, né, em relação a flares, né, flares na osteoartrite. Como que são caracterizados esses flares? Como que a gente vai diferenciar de uma doença propriamente inflamatória da própria inflamação da osteoartrite, né? Só apimentar essa pergunta. Muri, para quem tá em casa, a osteoartrite, que as pessoas ainda, né, tem aquela visão, é uma doença inflamatória ou não é? Só para você comentar junto do flare, que eu acho que junta as duas coisas pra gente desfazer, né, essa coisa degenerativa, cartilagem, não sei o quê. Então acho que é legal da gente comentar. Eu acho bem legal. Então, primeiro, o conceito da doença, né? A nomenclatura mais apropriada atual é osteoartrite, principalmente para reafirmar a importância dos componentes inflamatórios na instalação e no desenvolvimento da doença. Então, no geral, no meio acadêmico, a gente evita o nome osteoartrose ou artrose para tirar esse aspecto antigo de que é só uma doença degenerativa ou relacionada à idade, tá? Hoje em dia, na fisiopatologia da OA, a gente sabe muito bem que a sinovite é muito importante, assim como as alterações da cartilagem, com perda da integridade, alteração da sua composição e até do osso subcondral. Então, sinóvia, osso subcondral e cartilagem atuam em conjunto na patogênese e desenvolvimento da doença. Então, é muito mais complexo do que dizer que é só a perda da cartilagem que acontece com a degeneração ou com o avançar da idade.
Então, esse conceito é importante. Agora, vindo para os flares. O que é um flare? Nos últimos 5 anos, existe um esforço dos pesquisadores em OA no mundo para tentar definir o que é um flare em OA, tá? Então, existe até um consenso, um flare em OA é uma piora aguda dos sintomas. Até existe uma definição que coloca assim, numa escala de dor de 0 a 10, uma piora de 2 pontos recente, tá? Acima do basal do paciente. Então, é uma piora. Em geral, esse flare dos pacientes costuma estar associado com características inflamatórias. Então, o paciente faz, além da dor mais intensa, pode ter sinovite, que a gente pode palpar ou ver no exame na imagem, e derrame articular, que a gente consegue sentir no exame físico. A OA, no curso natural da doença, ela pode cursar com flares, e isso é relativamente comum. Então, é um paciente que tem um sintoma, tem uma trajetória de dor que flutua num nível mais baixo, tem um pouquinho de período de piora, de melhora, uma dor mecânica. Em algum momento ele faz o flare, a dor sobe, ele fica com uma dor mais intensa. Isso pode durar dias ou semanas, geralmente com características inflamatórias, tá? O esforço da literatura é para reconhecer, saber o que é esse flare e o que desencadeia e como tratar, para a gente saber como tratar, tá? Por exemplo, o que desencadeia um flare de OA? Um exercício mais intenso, ou subir e descer a escada, ou teve algum trauma, ou alguma coisa relacionada à característica do paciente, a obesidade, ou um esforço excessivo, ou, enfim, está só associado à idade, porque entendendo melhor a gente pode conseguir prever e instituir o tratamento da melhor maneira. Voltando à pergunta, é possível diferenciar um flare por alguma causa secundária, como um cristal de pirofosfato, ou só da característica do curso natural da doença? Não é tão simples, é difícil, e na prática a gente usa todo o nosso arsenal aí de conhecimento clínico, exame físico e de imagem para ajudar nessa diferenciação. Então, a OA pode fazer um flare sem ter outra causa associada, mas uma coisa boa para a gente pensar é que se o paciente tem flares de repetição, isso também acende um alerta na nossa cabeça para a gente pensar em diferenciais. E aí o principal é a doença por deposição de pirofosfato de cálcio, em que a gente encontra a condrocalcinose, a deposição dos cristais de pirofosfato de cálcio intracartilagem ou intramenisco. Isso predispõe inflamações de repetição. Esse reconhecimento é importante porque muda o tratamento. Por exemplo, esses pacientes podem se beneficiar bastante do uso da colchicina, que é a primeira linha para o tratamento da doença por pirofosfato. Por outro lado, também a gente pode encontrar como um achado, né, a condrocalcinose num paciente que não tem flare de repetição. O quanto que a gente vai valorizar esse achado? Exatamente. A forma clínica mais frequente da doença por deposição de pirofosfato é a forma assintomática. É a gente fazer um raio-x do joelho ou articulações grandes, como do quadril, do ombro ou das mãos, né, punhos e metacarpo falânticos, onde eles são comuns de serem encontrados, e tá lá a calcificação e o paciente não tem sintoma. Isso ganhou uma importância ainda maior com o uso do ultrassom na prática. O ultrassom é um exame super sensível para ver cristal de cálcio, né, do pirofosfato, e a gente tem visto bastante. A gente faz lá o ultrassom, tem umas calcificações, em geral, pequenininhas, isoladas, mesmo em articulações típicas, e o paciente nunca teve sinovite ali naquela articulação. Então, em geral, a gente não dá o diagnóstico, não chama de doença e não institui tratamento só pelo achado da imagem. Então, essa forma assintomática, na verdade, é a mais frequente, a gente também tem que ficar atento. Perfeito. E o quanto que a idade do paciente também é relevante e auxilia nessa diferenciação entre a primária e secundária? As OAs secundárias, em geral, aparecem mais precoce, né? Em geral, dependendo do que o paciente tem de base, entre 30 e 50 anos. As OAs idiopáticas, em geral, são depois dos 45, 50 anos, pelo menos. Os gráficos de incidência mostram que a maior incidência está entre 50 e 70 anos e depois as curvas de incidência, elas achatam, para de crescer tantos novos casos, principalmente para o joelho. E a idade, né, que foi o seu ponto da pergunta,
é o fator de risco isolado mais importante para a osteoartrite, tá bom? Então, quanto maior a idade, de maneira geral, maior o risco do paciente ter osteoartrite em alguma articulação. Por que a idade é um fator de risco? Como que a idade agiria nas articulações, aumentando o risco de OA? Bom, isso não é 100% definido na literatura, mas existe um tipo de alteração da cartilagem que a gente chama assim, um fenótipo senescente. Os condrócitos ficam metabolicamente menos ativos e conseguem reparar menos ao dano do dia a dia, de pressão na cartilagem, por exemplo. Então, ele começa a perder a capacidade de regeneração, de criar as moléculas da matriz para recompor a sua composição, e isso altera o funcionamento ali normal da cartilagem. Além disso, os pacientes com avançada idade tem mais frequência de sarcopenia, então a musculatura mais fraca pode sobrecarregar a articulação, levando a microdanos, além de perda de propriocepção, que é comum nos pacientes idosos, e também um enrijecimento tendíneo que acontece com o envelhecimento. Isso tudo deixa a articulação ali menos flexível, menos resiliente, levando a microdanos, que altera aquela homeostase, aquela persistência ali do funcionamento da articulação, predispondo o desenvolvimento da doença. Então, de maneira isolada, considerando todas as formas de OA, a idade é o principal fator de risco. E aproveitando que a Rivka fez essa pergunta, perguntar sobre agora a diferença entre sexos. A gente precisa valorizar alguma coisa entre homens e mulheres. E aí talvez a gente até entre nos fenótipos, mas eu ia perguntar o papel da microcirculação, do metabolismo em relação à osteoartrite, né? Do papel do diabetes, do papel da obesidade, dessas outras doenças, o quanto a gente fica mais alerta e o quanto a gente se preocupa menos. Por exemplo, uma dúvida, Muri, um diabetes descompensado pode levar a um flare de OA mais frequente, por exemplo? Do diabetes, a literatura é menos consistente nos achados. De maneira geral, não é considerado um fator de risco ou tem associação com flare, tá? Em geral, os pacientes com diabetes costumam ter síndrome metabólica, obesidade, outras questões que também aumentam o risco de OA. Mas, de maneira geral, não. Vamos falar do sexo, que eu acho que é um tema bem interessante. A osteoartrite ela é mais frequente no sexo feminino e as mulheres têm quadros mais graves. O prognóstico é pior, tá bom? E por quê, né? Como eu falei da idade que eu dei, justifiquei por que a OA acontece mais nos pacientes mais idosos, por que a OA acontece mais nas mulheres? Provavelmente com algum componente genético relacionado, mas questões hormonais e anatômicas também podem estar envolvidas, tá? Como, por exemplo, o alinhamento. É um pouco mais frequente que as mulheres tenham um varo do joelho, isso pode predispor à instalação e o aceleramento da osteoartrite. E questões anatômicas, por exemplo, de angular entre quadril e joelho. Então, isso também pode predispor. Então, sexo envolve genética, envolve alterações e as hormonais. Então, parece que a menopausa, com a perda, né, do estrogênio, também está associado com a osteoartrite. Tem alguns dados mostrando até alguns genes de receptores hormonais das mulheres têm alguma expressão maior aí na osteoartrite, também isso poderia estar implicado. Nos joelhos, a osteoartrite é mais comum em mulheres, na osteoartrite de mãos também, tá? Nessas duas condições, 2 a 3 mulheres para cada um homem. Tá? Agora, no quadril, não. Existia um conceito antigo de que a osteoartrite de quadril era mais comum em homem, mas isso não é verdade. A gente tem um monte de dados já mostrando que a osteoartrite de quadril e de coluna, e até quando a gente coloca todas as formas de osteoartrite como maneira geral, ela é parecida em homens e mulheres. Então, apesar das mulheres terem mais osteoartrite de joelhos e de mãos, que são as mais frequentes, terem um prognóstico pior, os homens não estão também livres aí. E esse dado do sexo, né, até reforça o dado de prevalência da OMS, que mostra que acima de 60 anos, 18% das mulheres têm uma osteoartrite clínica com dor e 10% dos homens, tá? Então, ressaltando a frequência e a importância aí do sexo também. Murilo, dividindo aí o dia a dia, né, trazer 2 casos aqui interessantes para a gente comentar, em relação, por exemplo, a 2 trabalhadores,
né, ambos com obesidade, e um que tem ali um trabalho com uma sobrecarga mecânica durante o dia a dia. Se a gente fosse pensar em risco de desenvolvimento, como que se abordaria ou a gente avaliaria, por exemplo, esses 2 pacientes? O que tem só obesidade por si só já é um risco importante que a gente comentou, mas qual que seria aí todo esse panorama da obesidade na osteoartrite, principalmente aí no joelho, e nesse outro paciente que tem uma sobrecarga? E também só lembrando que o que a gente quer puxar também é o fato de não trazer só a questão de obesidade como sobrecarga, mas a obesidade como uma doença metabólica, e a gente queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso também. Perfeito. A obesidade é um fator de risco muito importante para a osteoartrite. Tá entre os mais com maior impacto, né, junto com idade e sexo. E ele está associado, quando a gente fala de joelho, é o principal fator de risco, tá? O risco atribuível, por exemplo, de uma osteoartrite de joelho com a obesidade, ele até suplanta aí sexo e genética. Tem alguns dados mostrando que, por exemplo, o aumento de 5 unidades do IMC aumenta o risco de osteoartrite em 3 a 5 vezes, tá bom? Então, é um risco bastante aumentado. E, por outro lado, tem dados mostrando que a perda de peso em estágios iniciais previne até a progressão, que é uma coisa que a gente não fala muito em OA, mas tem dados sugerindo isso, previne até a progressão e desenvolvimento da doença aí na trajetória ao longo do tempo de 5, 10, 15 anos, tá? Então, isso é bem importante e até a perda de peso será fundamental como parte do tratamento, que a gente vai abordar em outro podcast. Então, a obesidade para joelho, ela tem um papel muito importante como o aumento da sobrecarga que causa, assim como no quadril, que o impacto é menor, mas com alguma relevância. Mas ela também tem um papel, como a Rivka comentou, causando uma inflamação de baixo grau, que acelera a osteoartrite, tá? A gente pode ver isso na prática com a osteoartrite de mãos. Pacientes obesos têm um risco maior de ter osteoartrite de mãos quando comparado a quem não é obeso, justamente por causa dessa inflamação de baixo grau. E algumas casuísticas mostram até que o risco da osteoartrite de mãos é até um pouquinho maior do que para o quadril, por exemplo, relacionado à obesidade. Agora, o Ricardo também citou as atividades ocupacionais. Elas também são fatores de risco para OA de joelhos, principalmente trabalhadores que trabalham com carga e com flexão do joelho, ou, por exemplo, carga subindo e descendo escada. Então, subir e descer escada ao longo do tempo não é legal, ajoelhar, principalmente se tiver carga. Uma coisa bem da prática, assim, pacientes, né, religiosas que têm uma rotina de oração muito grande, ajoelhadas, a gente vê muito elas fazendo uma OA patelo-femoral, né, bem exuberante e discrepante do quadro fêmoro-patelar por causa dessa sobrecarga aí ao longo dos anos. Então, a atividade ocupacional também é relevante, ainda mais se somado com outros fatores de risco como obesidade. Falando nisso, a gente tem a fêmoro-tibial que predomina em região medial, que predomina em região lateral, fêmoro-patelar. O que a gente precisa pensar do ponto de vista assim, etiológico, que poderia estar levando a essa alteração? Isso não é tão bem estabelecido. Mas o que a gente tem de estatística? Assim, o quadro mais comum é a OA com acometimento fêmoro-tibial, com acometimento de compartimento medial. Isso acontece em 80% a 90% dos casos, e por causa desse aumento da pressão do compartimento medial, quando a articulação começa a se deformar, ele faz um varo, né, que é o arqueamento do joelho. 10% a 20% tem o predomínio do compartimento lateral, fêmoro-tibial, quando isso piora, causa deformidade em valgo, e o compartimento fêmoro-patelar flutua aí de prevalência conforme o paciente, tá? Eu não tenho esse dado para dizer quantos % dos pacientes têm um acometimento relevante fêmoro-tibial, mas é comum ele estar acometido no conjunto, na articulação como um todo, assim. E quem teria mais chance de acometimento fêmoro-patelar justamente esses pacientes com mais flexão ao longo do tempo, como, por exemplo, eu citei as pessoas que ajoelham, né, ou que sobem e descem escada muito. Quem já tem alguma predisposição nas décadas anteriores, como a condromalácia de patela,
que está associada com a síndrome patelofemoral, que é comum em mulheres mais jovens, a gente pode comentar. Pessoas com patela hipermóvel, né? Isso, e questões anatômicas, ou com patelas muito altas ou com hipermobilidade articular, por exemplo, em que a patela pode sofrer luxação de repetição ao longo do tempo. E a própria doença por pirofosfato de cálcio, né, também, quando a gente vê um paciente que tem um OA femoropatelar que chama muita atenção em relação ao fêmur tibial, que pode ter aí também uma ação do cristal envolvido. Perfeito, esses pacientes com OA avançada associada com pirofosfato, eles fazem uma alteração radiográfica bem exuberante, uma OA talvez um pouco mais proliferativa, e tem até umas descrições de vela derretida, assim, aquela patela fica bem proliferada e com um aspecto de um osteófito mais grosseiro, derretendo, né, dando esse aspecto de vela, assim. Aproveitando um pouquinho só pra gente fechar essa parte de condromalácia, enfim, Muri, tem alguma dica para você dar? Porque acho que cada vez mais no consultório a gente tem procurado as pessoas, né? Aliás, as pessoas têm nos procurado com essas queixas, mulheres jovens. Tem alguma dica que a gente possa dar em relação a esse quadro? Alguma coisa para se preocupar? Acho que a gente vê aí muita gente, em termos de diagnóstico diferencial, existe algum alerta nesses quadros? Que na maioria das vezes a gente consegue identificar muito bem a parte relacionada à questão mecânica, subir e descer escadas, aquela coisa clássica de descer escada piora, a dor muito importante ali na região do tendão do quadríceps, algo a mais nesses quadros, algo que você chame a atenção? Essa é uma pergunta bem legal. É comum as pessoas misturarem na prática os conceitos de condromalácia de patela, que está associada à síndrome clínica chamada síndrome patelofemoral, e da osteoartrite. A osteoartrite, em geral, ela ocorre no paciente acima de 50 anos, com uma dor mecânica no contexto do acometimento difuso ali, global da articulação, digamos. Agora, a síndrome patelofemoral com a condromalácia ocorre com a perda da integridade da cartilagem, que pode ou não estar associado à fissura ou eventualmente até com edema ósseo da patela, que é comum em mulheres jovens, ou por uma questão genética, anatômica, hormonal, mas também por alguns tipos de atividade como mulheres corredoras, assim, que a gente vê um pouquinho mais. Então, essas mulheres têm, perda da integridade da cartilagem, com ou sem acometimento ósseo, e tem uma dor anterior do joelho e que pode ser desencadeado por certos tipos de atividade. E a condromalácia de patela pode ser um predisponente para OA femoropatelar no futuro. E a intervenção precoce nessas pacientes é bem importante, porque o aspecto biomecânico, assim, do esporte que ela está fazendo, da anatomia da articulação, o fortalecimento do quadríceps faz toda a diferença para proteger essa articulação no médio e longo prazo. Então é legal a consulta com alguém especializado aí do joelho, até para fazer essa orientação apropriada. Para a gente definir melhor, cada vez mais, isso não é de agora, já de um tempo, vem se falando sobre fenótipos, né, de osteoartrite. Queria que você falasse um pouquinho mais do que a gente já sabe até o momento, quais são esses fenótipos, como também a inteligência artificial pode nos ajudar a definir melhor isso, e como que a gente pode utilizar isso para a nossa prática também. Gente, já Tietano Murilo, ele tem um artigo sobre esse assunto para vocês lerem, que vai estar na descrição aqui do nosso episódio. Mas é muito legal isso que a Rivka comentou, porque eu acho que a gente tem uma doença tão heterogênea que a gente não subcompartimentalizar de um racional, a gente vai ter essa frustração que a gente tem, que as pessoas não melhoram, mas talvez porque a gente trate todo mundo com uma mesma receita. E aí acho que o Muri agora vai abrir as nossas cabeças em relação a isso. Exato, a osteoartrite ela é muito heterogênea. Então, a começar pelos sítios, né, pelas articulações acometidas, tem paciente que tem joelho, tem paciente que tem quadril, tem paciente que tem mão. E mesmo em cada paciente desse, por exemplo, com OA de joelho, a gente citou vários cenários aqui. O paciente que teve um trauma, o paciente que é obeso, o paciente que está bem idoso, o paciente que tem uma atividade ocupacional que predispõe. Então, ao longo das décadas, a gente chamou tudo de osteoartrite de joelho, incluindo grupos e pessoas muito diferentes com o mesmo rótulo. Então, isso leva a uma dificuldade muito grande, por exemplo, da gente achar um tratamento específico com boa eficácia para a osteoartrite de joelho. Por exemplo, esse super tratamento eficaz não existe. Então, a literatura está tentando classificar subgrupos de pacientes que se aproximem clinicamente nos achados de imagem, de laboratório, de líquido sinovial, tudo que tem
no nosso alcance para a gente tentar encontrar subgrupos parecidos, homogêneos de pacientes, para que aumente a nossa chance de achar um tratamento eficaz, pelo menos para aquele subgrupo, entendeu? Então, os fenótipos em osteoartrite são isso, são subgrupos de doenças por características que aglomerem, que agrupem esses pacientes. Bom, existem várias propostas de classificação de fenótipos na literatura, eu até discuto um pouquinho isso nesse artigo de revisão que eu fiz com a Letícia, da Austrália, uma leitura bem interessante. Mas a proposta que talvez seja um pouquinho mais aceita é dividida em 3 grupos, assim, uma divisão de fenótipo por mecanismos de doença, ou que a gente chama de endótipos, um outro grupo de fenótipos por prognóstico, em que a gente veria qual é a trajetória daquele paciente, por exemplo, com, por exemplo, pacientes que progridem mais rapidamente, pacientes que progridem menos, pacientes que respondem ao tratamento ou não. E o terceiro seriam respostas específicas ao tratamento. Por exemplo, por que um grupo de pacientes responde à infiltração com corticoide e outro não? Por que um responde anti-inflamatório e outro não? Por que um tem um melhor prognóstico depois de uma prótese de joelho e o outro não? Entendeu? Então, existem essas 3 linhas aí de tentativa de classificação, por mecanismo da doença, por prognóstico ou por trajetórias de doença, e o terceiro é por respostas ao tratamento. Desses 3 grupos, eu vou citar uma proposta porque é mais fácil da gente entender na prática, que é a classificação de fenótipos por mecanismo. Por exemplo, desse fenótipo de mecanismos, existe um subgrupo que é o fenótipo de obesidade. O outro grupo é por trauma. O outro grupo é aquele paciente idoso que nunca foi obeso. Entendeu? Será que a gente está falando da mesma doença? Aquele paciente super obeso que tem uma carga enorme no joelho por causa do peso. Ele tem a mesma osteoartrite daquela senhorinha de 90 anos que nunca foi obesa e tem uma OA de joelhos? Ou é a mesma osteoartrite daquele paciente que fez lesão traumática de ligamento e de menisco? Então, provavelmente não. Então, essa proposta de classificação por mecanismo, por exemplo, será uma tentativa de agrupar pacientes para a gente testar tratamentos específicos com aumento da chance de sucesso para a gente encontrar tratamentos realmente eficazes. Mauri, na sua prática você já tem tentado fazer isso, identificar esses grupos? Você acha que é legal a gente começar a pensar nisso também? Eu acho que é legal a gente pensar e ter claro na nossa mente que cada paciente é único e tentar ver que fatores são mais relevantes para aquele paciente. Então, por exemplo, um paciente obeso que tem uma dor, provavelmente ele se beneficiará mais da perda de peso do que aquele paciente que já é magro. Então, a gente começar a prestar atenção nesses grupos de paciente, até no dia a dia, pode facilitar a gente na melhor estratégia aí do nosso combo de tratamento que a gente faz para tentar ajudar os pacientes. Mas isso, só para reforçar, isso também não está tão estabelecido, né? Os nossos últimos guidelines mais recentes, eles ainda englobam a doença como um todo e dão estratégias comuns para todas as formas de osteoartrite, já que a gente não tem uma evidência tão forte de que ainda tratamentos específicos serão mais úteis para subgrupos específicos, tá? A inteligência artificial está em alta também, né, na literatura, não só na OA, mas em outras doenças, e ela pode ajudar a gente a identificar os clusters, esses subgrupos de pacientes conforme as características em grandes coortes. Então tem Big Data, por exemplo, de OA, tem várias coortes em segmento como uma que chama Osteoarthritis Initiative. Então eles pegam esses dados de grandes bancos de dados e tentam fazer clusters, tentar identificar subgrupos comuns, conforme a trajetória, conforme a resposta do tratamento, por exemplo, a uma infiltração, e aí para a gente tentar organizar essas informações de maneira mais eficiente, utilizando a inteligência artificial. E aqueles de mau prognóstico, que não melhoram com nada, que eventualmente tem uma dor crônica associada,
tem, sei lá, uma sensibilização central? Já existe uma descrição desse fenótipo? Tem uma luz no futuro? Ou a gente ainda vai continuar angustiado com esses casos? Você está querendo inventar aqui a osteoartrite difícil de tratar, como a gente faz na artrite reumatoide, na Eu artrite acho psoriásica? justo. A gente já falou de artrite aqui precoce, né? Eu acho que é osteoartrite difícil de tratar. Olha aí, Muri, você vai descrever isso. Agora tem um detalhe, né? O que a gente vai definir como difícil de tratar? Porque a maior dificuldade que a gente Quem não tem perde peso, todo mundo concorda. É Exatamente. dificílimo, gente. É dificílimo perder peso, mas assim, é definir isso. Como que a gente vai primeiro passar para o paciente de uma forma melhor a importância dessa necessidade, porque a gente sabe, todo mundo sabe que emagrecer é bom, né? Mas aqui, o quanto que ele vai ter de benefício, mas o principal, como que ele vai adequar isso no seu dia a dia. E só depois disso, tá fazendo a rotina diária de atividade física, fortalecimento, perda de peso, e aí sim, não tá melhorando, tem também terapias com infiltrações, e aí, como que vai ser, né? Como que a gente vai seguir nesses pacientes? Esses pacientes, então, com osteoartrite difícil de tratar, que a gente acabou de criar o termo, eles podem acontecer na prática por vários motivos. Por exemplo, falta de acesso ou aderência às medidas que a gente tem, sabe que tem maior eficácia, como exercício, fortalecimento e perda de peso. E aí, falta de aderência por diversos motivos, questões que vão desde crenças pessoais, motivação, acesso a serviço de reabilitação, educação sobre a doença para conseguir motivar, engajar. Então, pode ser por todas essas questões em que ele não tem acesso ou não consegue aderir às medidas com maior eficácia, mas também por outras questões que podem contaminar e prejudicar o tratamento ou determinar que o tratamento pudesse ser um pouquinho diferente. Por exemplo, 20 a 30% dos pacientes com osteoartrite de joelhos tem um componente de dor neuropática. Então, eventualmente, o medicamento para dor crônica, como a duloxetina, que tem recomendação, pode fazer diferença nesses pacientes. A concomitância de outras doenças, como fibromialgia, causando amplificação de dor e cronificação, também pode atrapalhar um pouquinho a avaliação da resposta e deixar o paciente mais sensível àquela dor nociceptiva, como ela nasceu na articulação. Então, esses são outros fatores que podem contaminar aí a avaliação. E lembrar que, em algumas vezes, esses casos difíceis de tratar não estão com o diagnóstico 100% correto. Eles têm algum diferencial, como a gente comentou aqui ao longo do podcast, doença por cristal associado, ele tem uma outra lesão, eventualmente ligamentar, ele tem algum quadro infeccioso crônico, indolente, ele tem outras coisas. Então, a gente sempre tem que avaliar o paciente com bastante critério, examinar direitinho para tentar tirar esses contaminantes. E lembrar que, até o momento, a gente não tem tratamentos documentados de alta eficácia, com tamanho de efeito moderado a alto, de maneira persistente. Então, o subgrupo de paciente que progride e que tem sintomas contínuos, em repouso, com muita limitação funcional, a gente deverá considerar, a artroplastia ou a cirurgia aí, que em geral tem bons resultados, assim, em todas as séries, tá bom? E, esse paciente pode não estar melhorando porque a gente não tem tratamento eficaz para ele mesmo e uma cirurgia pode ser aí a via final em pacientes selecionados. Tava aqui pensando no conceito difícil de tratar, né? E aí eu vi um trabalho super interessante uma vez que eles colocaram um device, que aí vem a questão da inteligência artificial e tecnologia, para avaliar a mobilidade do paciente quantificada pela quantidade de metros que ele andava, né? Então, talvez hoje a maneira como a gente avalia nossos pacientes ainda talvez não seja uma maneira adequada para a gente ter uma percepção de efeito dos nossos tratamentos, o que é uma outra limitação também, né? Então, acho que isso é importante, talvez no futuro a inteligência ajude a gente também nesse aspecto, porque aí a gente consegue quantificar melhor, né? Porque muitas vezes a dor é algo muito difícil de avaliar e ela, como desfecho, é super difícil de tratar mesmo. Esse episódio não é sobre tratamento. Então, assim, se você quer um episódio só sobre tratamento de OA e que a gente vai ter aqui, já faz o convite aqui de antemão para o nosso querido Murilo. Se você quer, deixa aqui no comentário que vai ter um episódio só sobre isso, que a gente vai trazer todas as evidências do que a gente tem até então para tratamento e melhora de funcionalidade e qualidade de vida. E aqui dos bastidores, junto com um colega ortopedista, e a gente vai fazer
ver a opinião dele, como ele faz na prática para tratar e conversar também um pouquinho sobre cirurgia, técnicas, quando indicar e etc. Sensacional. Com certeza. Eu acho que esse episódio, assim, foi excelente, porque acho que abriu nossa mente, né? Pra gente poder pensar e principalmente aí já começar a caminhar, né? Pra onde a ciência tá evoluindo, que são os fenótipos de osteoartrite. Mensagens finais, Murilo, alguma coisa que você queira chamar a atenção? Toda vez que eu falo de osteoartrite, eu sempre convido os colegas, né, a se aproximarem mais da osteoartrite, a não desistir do paciente, a estudar mais e essa iniciativa do Reumatize é muito legal, porque é a nossa doença mais frequente, impacta a vida de milhões de pacientes. A gente não tem estratégia de tratamento aí super eficazes. Então, conhecer um pouquinho mais, discutir, para a gente aprender, se educar sobre o assunto, nós e os pacientes, faz toda a diferença e para o futuro é muito importante. Eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que é uma honra estar aqui com vocês de novo e até o próximo episódio de tratamento da osteoartrite. Nós aqui agradecemos. Foi um episódio muito bom e nós adoramos e queremos você muitas outras vezes. Pessoal, o episódio de hoje já tem conteúdo extra na plataforma do Doc2Doc. Lá, estamos falando sobre os mais novos critérios classificatórios para osteoartrite de mãos. Inscreva-se na plataforma do Doc2Doc, no nosso link na bio e fique por dentro de tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.